Hello! Now, let's see the difference between for and since. Agora, vamos ver a diferença entre for e since. For significa há, por, há tanto tempo, por tanto tempo. Since significa desde. For indica o período de tempo, a duração de uma ação, enquanto since indica quando a ação começou. For example, por exemplo, for 2 days, há 2 dias, ou por 2 dias. Mas se eu digo desde sábado, coloco since Saturday. For indica a duração de tempo e since o início da ação. Vamos ver algumas expressões comumente usadas com for. For seconds, há tantos segundos, ou por segundos. For minutes, há tantos minutos, ou por tantos minutos. For hours, há horas, por horas. For days, há dias, ou por dias. For weeks, há semanas, por semanas. For months, há meses, por meses. For years, há anos, por anos. For a long time, há muito tempo, por muito tempo. Vamos ver agora alguns exemplos em que podemos usar since, que significa desde. Since 2000, desde 2000. Since Friday, desde sexta-feira. Since I was a kid, desde que eu era criança. Since he was 10, desde que ele tinha 10 anos. Since October, desde outubro. Since last week, desde a semana passada. Since last month, desde o mês passado. Since 3 o'clock, desde as 3 horas. Vejam que since sempre se refere ao início da ação. Dê uma pausa nesta página e anote no papel se quiser. Tente completar as seguintes expressões usando for, há tanto tempo ou por tanto tempo, ou since, desde. Agora vamos conferir as respostas. Since 1999, desde 1999. Since 5 o'clock, desde as 5 horas. For 5 hours, por 5 horas. Vejam a diferença destes dois itens. 5 o'clock é um horário, é quando começou a ação, desde as 5 horas. Quando vocês colocam hours, horas, vocês vão indicar a duração de tempo de uma ação. Por 5 horas, for 5 hours. For 2 hours, por 2 horas. Lembrando, hours indica a duração de uma ação. Since 2 o'clock. 2 o'clock é um horário, então indicamos quando a ação começou. Since 2 o'clock, desde as 2 horas. Since she was 15, desde que ela tinha 15 anos. Novamente, dê uma pausa e tente completar as expressões. Vamos conferir. Since last year, desde o ano passado. Since I was a student, desde que eu era um estudante. Since Monday, desde segunda-feira. For 5 days, por 5 dias. Since 2010, desde 2010. For 30 minutes, por 30 minutos. Please subscribe. If you like the video, click the like button. Thanks.